Bom, próxima ferramenta que a gente vai falar então é a ferramenta aqui. A gente aperta. Vamos primeiro ajustar, porque na versão, quando você baixa o Photoshop, acho que vem essa primeira ferramenta de seleção de objeto. As mais assim usadas são a segunda e a terceira, tá? São até relativamente parecidas, mas vamos começar com a segunda, ferramenta de seleção rápida, tá? A gente vai usar nesse caso aqui e ela vai funcionar muito bem porque tem um grande contraste com o fundo da imagem, que seria branco. Isso aqui, na verdade, já foi uma imagem que é recortada, eu tenho certeza absoluta, com o violão. Tudo bem? Então, essa ferramenta a gente vai utilizar na área que for mais uniforme. Se o fundo for mais uniforme, o que é preferível, a gente vai selecionar o fundo. Se o que for mais uniforme for o objeto, a gente seleciona o objeto, tá? No caso aqui é óbvio que o fundo é muito mais uniforme. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai ver nessa parte aqui de cima que a gente tem três pincéis, tá? A gente tem o pincel comum, que a gente vai clicar aqui, só aumentar o cursor, Alt, botão direito do mouse, aumenta, pronto. A gente vai clicar uma vez, ele vai selecionar uma parte. Imediatamente, ele vai mudar para a ferramenta aqui do lado, com o sinalzinho de mais, tá? Por quê? Porque a gente vai continuar ampliando a nossa seleção, né? Então a gente vai clicar aqui, ele vai selecionar um pouco mais, aqui um pouco, metade da imagem já está selecionada, aqui metade da imagem está completa. Está 99% completa porque falta o meio aqui, ó, sabe, né, onde a gente prende as cordas. Eu esqueci o nome desse negócio, olha que eu toco. Ela está 99% completa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o zoom e chegar naquela área ali, ó, tá? O que eu aconselho para que vocês deixem ativado nessa ferramenta, deixa eu voltar, são essas funções aqui, tá? Aprimorar a borda, especialmente, tudo bem? Porque ele vai dar uma melhorada na seleção, vai acabar eliminando o que de repente não. Essa imagem não é uma imagem com uma resolução muito boa, tá? Tanto é que eu dei um zoom nela e automaticamente você vê que tá com as arestas muito serrilhadas, muito borradas, falta muito definição, tá? É uma imagem que duvido que tenha seus 1000 pixels, tanto de altura quanto de largura, tudo bem? Mas acostume-se, às vezes vocês vão ter que lidar com imagem que vocês recebem pela internet e esquece, não vai vir em RAW, não vai vir em formato digital nativo da câmera, não vai vir em TIFF, não vai vir em nada. Vai vir no JPEG bem comprimido, tá? Então vamos voltar aqui no meio. A gente precisa fazer o quê? Selecionar essa parte aqui de dentro, tá? Vamos fazer isso com a varinha mágica para explicar qual que é a função dela também. Então a gente tem aqui a varinha mágica e na parte de cima a gente tem as funções exatamente iguais ao dos letreiros. É exatamente igual, tá? A gente está com a varinha mágica aqui por si só. Olha o que acontece. Eu vou estragar minha seleção, tá? Eu vou clicar aqui no meio para selecionar também. O que ele fez? Selecionou aqui no meio, só que eliminou tudo que eu já fiz, tá? Então calma, não se desespera, dá Ctrl Z. Eu quero somar isso à seleção, então eu tenho que vir aqui no quadrado do lado, na parte de adicionar seleção, tá? Então eu vou chegar aqui, agora sim, com o sinalzinho de mais, eu vou clicar, tá? Eu vou clicando na parte branca. Percebam que não tem cursor, tá? Não adianta dar Alt, botão direito do mouse para aumentar nada que não tem cursor. Tudo bem? Vou clicar aqui, ó. Tá indo bem aos poucos. Por quê? Vamos nessa parte aqui de cima. Eu aconselho também que vocês deixem selecionada a opção suavizar serrilhado e esse ADJOC, que não lembro muito bem o que é, amostra somente de pixels adjacentes. Eu recomendo que vocês deixem isso selecionado, tá? A versão original, ela vem aqui com essa tolerância de 32 pontos, tudo bem? Eu aconselho para que vocês não passem disso. Isso aqui é uma amostragem porque eu acabei de diminuir e esqueci de voltar ao normal, tá? Então ele estava lá com 4. Por quê? Quando eu trabalho com uma amostragem de 32, eu seleciono, ele vai selecionar muita coisa. Aqui o que você faz? Para não selecionar tanta coisa, para limitar esse, vamos dizer assim, essa área de seleção, tá? Essa área, vamos chamar de tons de amostragem, você pode diminuir esse número aqui. Eu estou diminuindo para, vamos colocar com 9, de repente, 8, vai? Vamos ver como é que fica. Tá fazendo uma seleção já um pouquinho melhor do que 4. 4 estava muito aos poucos. Eu tô ampliando
essa gama de seleção, tá? E essa vai ser uma imagem difícil, que daria um pouquinho de trabalho, porque essas cordas aqui, elas não estão numa definição muito boa. Se tivesse numa definição boa, iria mais rápido até, tá? Até que tá indo, né? Vamos diminuir para 4, que eu tenho certeza que isso aqui vai começar a me dar problema, tá? Que aí seleciono a corda, até que tá indo, até tô reclamando de graça. Mas aqui, ó, percebe que ele tá demorando muito. Então, aqui embaixo, ó, pronto, aqui já foi um pouco melhor. Aqui já foi também aqui. Vamos nessa parte aqui foi. Essa parte aqui também foi. Pode ir um pouco mais. Foi. Já ajusto ali. Aqui foi, aqui foi. Tá? Aqui. Vamos dar um zoom um pouquinho mais aqui. Será que vai com 8? Acho que não, hein? Tá indo, tá? Beleza. Não tem grandes milagres, porque já disse, essa imagem não tem uma resolução das melhores. Então a corda até parece que ela está desfocada. Não, ela não está desfocada, é realmente a questão da resolução, tá? É, olhando para essa imagem, eu estou tentando decidir se eu adiciono essa parte aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos aumentar a parte de seleção 8, vamos para 20, sei lá. Ele não está indo, por quê? Porque na parte aqui, ó, de adjacente, é o que está ajudando a eliminar, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z para ele voltar como estava. Assim tá um pouco melhor. E aqui no meio, ó, ele está selecionando a corda. Eu não quero isso, não. Então vamos apertar o quê? Vamos apertar o Alt, ele vai ficar com o sinal de menos, tá? E a gente vai fazendo uma varredura aqui, ó. Pronto, eliminei essas partes internas que não eram desejadas. Tudo bem? Vamos dar um Ctrl 0 para voltar ao normal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa selecionada aqui errada. Acho que não, tá? É, feito isso, o que a gente selecionou? O fundo. Se a gente selecionou o fundo, quando a gente for eliminar a seleção, a gente. Vamos de novo, eliminar a seleção, edição destrutiva. Apertar o backspace. Pronto, ele eliminou o fundo, está aqui o violão. Tudo bem? Vamos voltar, dar um Ctrl Z, certinho? Eu não sei se eu cheguei a mostrar essa outra ferramenta de seleção. Vamos, antes de pegar um outro exemplo, a gente tem essa aqui. Eu não tenho certeza se eu já mostrei isso, mas em todo caso eu vou mostrar. Como isso aqui é uma imagem absurdamente contrastada, fundo extremamente uniforme, também tem esse botão aqui, tá? Selecionar assunto. Eu não sei exatamente em qual versão do Photoshop eles colocaram isso, mas eu tenho certeza que vai funcionar maravilhosamente bem. Funcionou. Só a parte interna aqui que a gente teria que complementar, tá? Dos trastes aqui do violão. Fora isso, selecionou muito bem, tá? Mas se você tiver essa função, tiver com um pouco de pressa, acaba servindo, tá? Vamos pegar uma imagem um pouco mais difícil. Opa, calma. Imagem um pouquinho mais difícil. Por quê? Pronto. Aqui eu tenho certeza, vamos só diminuir um pouco o cursor agora da segunda ferramenta, não da varinha mágica. A segunda ferramenta, seleção rápida, vamos deixar assim. Tá no mais, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai começar a somar. Eu vou clicar aqui, ele vai somar também. Eu vou clicar aqui, ele vai somar, só que ele invadiu um pouquinho aqui. E aí tem o seguinte, essa imagem. O fundo desse quadro original, do vermelho, mulher com brinco, a garota com brinco de pérola, ele tem o fundo preto, tá? Se eu tentar recortar a personagem para colocar numa outra composição com fundo mais claro, vai ser um pouco mais complicado, por quê? Porque a influência do fundo preto, principalmente aqui que está numa técnica chamada esfumato, ele vai invadir um pouco os contornos do personagem. Então eu vou rapidamente fazer essa eliminação. Vocês vão ver que para você pegar um personagem que você tirou uma foto, no caso, vamos trazer para o século XX, 21. É bom que você tenha um certo planejamento do que vai ser o seu projeto final. O meu projeto final vai ser no fundo magenta, tá? É complicado você tirar essa foto, um fundo verde, ou até mesmo branco, por quê? Porque vai ficar um contorno exatamente da cor do fundo se você não tomar cuidado, tá? Porque assim, a cor verde pro chroma key é uma das melhores cores possíveis, tá? Depende. Se você não tiver um estúdio muito grande, com um recuo bom, você vai acabar colado no fundo. O que vai acontecer? A luz vai bater no fundo e vai voltar nas suas costas.
tá? Ou do modelo. E aí vai ficar um esverdeado de contorno e vai dificultar muito a sua edição, tá? Você vai ter que entrar demais com a edição. Eu já vou mostrar o que é entrar demais com a edição quando a gente usar selecionar e mascarar. Próxima aula eu vou falar só sobre isso, tá? Ou o fundo for preto igual a esse, se a gente for usar no fundo branco, tudo bem? Então o ideal para quando você for tirar foto é primeiro afasta um pouco do fundo para não ter a influência da luz batendo ali e voltando no modelo e tenta trabalhar com a questão de contraste um pouco mais parecido no fundo que você vai fotografar com relação à versão final da sua montagem. Isso chama-se planejamento. Se você, vamos fotografar no fundo que tiver aqui, depois a gente vê que cor que fica bom, aí tomara que a sua foto seja pelo menos numa resolução boa, em formato RAW, com bastante pixels e que seu editor seja bom, tá? Aquela velha desculpa, não. Vai fazer bobagem, arruma na edição. O editor adora ver esse tipo de coisa, tá? Aqui nessa imagem, por exemplo, percebe aqui, vamos dar um zoom, que ele entrou demais, ele cortou um pouco o cabelo, como esse lenço que está na cabeça dela. Só que a gente pode perceber que não adianta também eu ficar entrando demais com essa seleção, porque ele vai trazer esse contorno mais escurecido. Aqui está no limite, tá? Então, eu posso até dar uma somada aqui na minha seleção. Vamos pegar a ferramenta W, por exemplo. Vamos diminuir esse cursor, está muito grande, tá? Vamos na versão aqui somar, porque eu quero ampliar um pouco essa seleção. Opa, eu quero ampliar, então ao contrário. É subtrair. Vamos lá, apertar com Alt mesmo. Alt, clico. Ele vai expandir um pouquinho mais a minha seleção, tá? Aqui eu posso expandir um pouquinho mais também. O resto eu não vou nem me preocupar muito, tá? Por enquanto eu estou falando só de edição destrutiva, tá? Lidando com ou borracha ou delete. Aqui ele invadiu demais, ó. Então aqui a gente vem e dá um menos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer por aqui. Não, beleza. Ctrl Z, tá? Então eu vou eliminar uma edição destrutiva. Tira esse cadeado, vamos dar o backspace ou delete. Pronto, tá aqui, tá? Deixa eu só eliminar essa edição um minutinho. Você poderia ter copiado isso aqui também, quer ver? Para Ctrl C, Ctrl V ou simplesmente Command J, tá? Mas não é o caso aqui, vamos manter. Só para dar um exemplo mesmo, vamos tirar, fazer o que a gente já estava fazendo. Vamos eliminar a seleção, Ctrl D. A gente percebe que ficou com esse fundo aqui, que é uma transparência, mas ele é mais claro. Ele serve para a gente ver que em algumas áreas o contorno ele está muito marcado, principalmente aqui no rosto, né? Ele está um pouco preto, escuro demais. Se a gente for usar um fundo claro na composição dessa imagem final, vai ficar um pouco ruim. E percebe o seguinte, aqui no lenço tem umas áreas que tá um pouco duro demais, sabe? Tá pontudo demais, não tá legal. Então a gente vai ter que fazer um trabalhinho aqui de o que eu aconselharia a vocês aqui, ó. Dá uma leve, já que apagou tudo, pode ir com borracha, né? Já que destruiu. Depois a gente vai vir com máscara. Dá uma certa arredondada, vai deixando um pouco menos pontudo, que fica mais acabamento um pouco melhorzinho, tá? Com máscara é muito melhor, e principalmente com essa função aqui com a função selecionar e mascarar, que aí você tem uma coisa muito mais profissional, tá? Não isso aqui, ó. Você vai ter que pegar e ficar arredondando. Isso aqui eu aconselho você fazer se realmente a sua edição já tiver sido destrutiva, porque você tem certeza que vai eliminar o fundo e não vai precisar para absolutamente nada, é com um retoque ou outro. Não porque eu estou fazendo aqui, tá? Isso que eu estou fazendo aqui eu jamais faço normalmente. Mas outra coisa que é boa de mostrar, só para encerrar esse vídeo, vocês conseguirem treinar um pouquinho mais, aqui, ó, o contorno preto. Como é que eu posso eliminar isso aqui, ao invés de ficar com a borracha, aqui no mouse aqui, bem cuidadoso para ficar entrando, tá? Horrível. Ctrl Z. Você vai na função caneta, pode ser caneta. E aí a gente vai criando uma seleção. Isso aqui é só para vocês entenderem o conceito, tá? Não é uma função que eu aconselho uma técnica que eu aconselho para vocês fazerem edição para selecionar o fundo. É só para vocês aprenderem como é que funciona a questão de cada ferramenta, mais a questão da edição, no caso aqui destrutiva, com borracha, tá? Fiz o contorno, não está selecionado, Ctrl Enter, lembra, da última aula, e aqui você passa a borracha, pronto. Ele vai eliminar o quê?
Ele vai eliminar o que está dentro dessa seleção. Posso passar aqui à vontade que não vai acontecer nada. Tudo bem? Deixa eu dar um Ctrl Z, que eu não quero nada disso. Certinho? Tá? Então, assim, ó, aqui tá muito pontudo, tá feio isso aqui. Você tem que deixar um pouco mais suavizado, tá? Desse jeito que eu mostrei é ruim, mas para treinar um pouco a aplicação da ferramenta, já dá certo, já funciona um pouco melhor. Então, só vai treinando aqui com essas duas imagens, que nos próximos vídeos a gente vai dificultar um pouco. Tentar uma modelo na praia, ou o cara com cabelo mais encaracolado, ondulado, conforme eu mostrei, certinho? Então, vai treinando essa ferramenta aqui, que daqui a pouco a gente segue em diante.